ou boa noite a todas e a todos. Eu sou Zeneia Carlos, coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFES, e gostaria de dar as boas-vindas a esse evento inaugural do ano letivo de 2026. Dar as boas-vindas aos alunos ingressantes no curso de mestrado e doutorado em Ciências Sociais, aos nossos alunos regulares e também aos alunos egressos do programa aqui presentes. Também gostaria de dar as boas-vindas aos alunos do curso de graduação em Ciências Sociais da UFES e aos demais visitantes que nos prestigiam nesta noite. Queria também cumprimentar os professores e professoras aqui presentes, tanto do programa de pós-graduação quanto da graduação em Ciências Sociais. Registrar aqui a presença do professor Marcelo de Souza Marques, que é o nosso coordenador adjunto do PGCS, e também o professor Mário Lara Martins, que é o nosso chefe do Departamento de Ciências Sociais. Bom, então, feita essa breve abertura, passo para a apresentação do nosso professor convidado, professor doutor Augusto Campos. O professor Luiz Augusto Campos é doutor em Sociologia e professor no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UERJ. Realizou pós-doutorado na Escola de Altos Estudos de Paris e também na Universidade de Nova York. Editor-chefe da revista Dados e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, e também do Observatório das Ciências Sociais. O professor Luiz é bolsista de produtividade do CNPq, bolsista jovem cientista da FAPERJ e pró-ciência da UERJ. O professor ele atua na interface da sociologia e da ciência política, com pesquisas sobre raça e política. Luiz é autor e coautor de vários artigos e livros, dentre eles Raça e Eleições no Brasil, de 2020, Ação Afirmativa, Conceito, História e Debates, de 2018, e o Impacto das Cotas, 2 décadas de ação afirmativa no ensino superior brasileiro, publicado em 2025, que traz então o tema desta aula inaugural. Luiz, o programa de pós-graduação agradece imensamente pela sua presença e participação nas atividades do programa, em especial por esta aula magna que então inaugura o nosso ano acadêmico. Ao público, gostaria de dizer que após a exposição do professor, vamos abrir para uma rodada de perguntas, né? Então aqueles que tenham perguntas vão anotando para que possam ser feitas ao final, a fim de promover um debate com o público presente. Então, desejo a todos e a todas uma excelente aula e passo a palavra para o nosso convidado. Bom, gente, boa noite. Vocês não são como os meus alunos que eu falo boa noite. Eu queria começar agradecendo imensamente o convite do PGCS para falar aqui, especificamente o contato e a recepção da professora Zeneia. Eu não vou agradecer outros colegas do programa, porque tenho vários amigos, inclusive estávamos aqui falando de histórias não muito abominatórias do nosso passado, enquanto colegas do IUPERJ, atual IESP-UERJ. Tem também a professora Luciana, que foi professora aqui, que agora é minha colega lá no Rio. Então, fiquei muito feliz com o convite de fazer essa aula inaugural. E o que eu pensei um pouco em conversa com a Roseneia para trazer para vocês é um pouco os resultados do livro que
do último livro que eu lancei com a professora Márcia Lima, que é O Impacto das Cotas, esse mencionado pela professora Rosineia, que é um livro resultado de uma pesquisa muito longa e muito complexa que a gente fez justamente sobre o impacto das ações afirmativas, não apenas raciais, mas também socioeconômicas, no ensino superior, que é um tema evidentemente central, todo mundo que está aqui reconhece isso, mas, curiosamente ou paradoxalmente, não é um tema muito estudado. As ações afirmativas, de modo geral, são bastante estudadas no Brasil, então, os seus princípios jurídicos, as suas origens, a sua história, até mesmo o seu funcionamento, mas os seus impactos, pelo menos quando a gente começou a organizar esse projeto lá em 2021, na verdade, essa dimensão dos impactos das cotas escapava um pouco da bibliografia por vários motivos. Não era só desatenção, mas porque, como a gente vai ver no decorrer dessa fala, existe uma série de dificuldades para entender os impactos das ações afirmativas até hoje. Existem perguntas, por exemplo, muito banais, as quais a gente ouviu repetidamente em 22, 23, 24, 25, mas que ainda não tem resposta. Por exemplo, o Brasil não sabe quantos cotistas formou. A gente pode pensar em estimativas, a partir de diferentes dados, mas esses dados, de certo modo, existem, né, porque as universidades processam esses dados, mas não existem bases de dados unificadas que a gente pode acessar isso. Baseado nisso, em 2021, na verdade, a gente, quem estava aqui, se lembra que a gente tinha um contexto bastante desfavorável para qualquer discussão sobre raça no Brasil. Então, vivíamos no governo de um presidente nomeado, para não nominá-lo, mesmo porque o nome dele vai continuar esse ano aparecendo em vários lugares, mas havia a expectativa de que houvesse um certo ataque em relação às políticas de cotas em 2022. Basicamente porque existia uma interpretação problemática da Lei 12.711 de 2012, que é a lei que regula as cotas das universidades federais, que é a lei que regula as cotas da graduação, por exemplo, da UFES. No seu artigo 7º, essa lei dizia que depois de 10 anos de validade, portanto em 2022, caberia ao governo fazer uma avaliação dessa política. No governo Michel Temer, esse também não deveria nomear, né? Mas enfim, no governo Michel Temer, no breve, houve uma mudança, a gente não sabe até hoje por que teve essa mudança, em que esse artigo foi modificado e o sujeito caiu. Então é muito curioso, né? Porque o Temer gosta tanto de mesóclise e de tirar o sujeito, então o artigo 7º ficou farsear uma avaliação da política de cotas depois de 10 anos. É isso que está lá no artigo 7º, e a gente entendia que isso, na verdade, era uma exigência que a lei fazia sobre o governo ou sobre quem quer que seja que ficasse responsável por fazer essa avaliação. Mas havia uma série de discursos jurídicos que interpretavam esse artigo 7º como um prazo de validade em relação às cotas. Ou seja, se essa avaliação não fosse feita, a Lei 12.711 deixaria de existir. Então, de novo, a gente discordava disso, na verdade essa interpretação nunca vingou, mas a gente antecipava que 2022 seria um ano muito complicado em relação às políticas de cotas. Então, basicamente, o que a gente começou a fazer, eu e a professora Márcia Lima, da USP e do AFSEBRAP, foi organizar uma pesquisa que fosse capaz de entender o impacto das cotas para se preparar para um eventual retrocesso nesse sentido. E a gente tinha uma estratégia política meio complicada, né, discutível, que era assim: a gente achava que a gente não deveria chamar a atenção, a gente não deveria reabrir a controvérsia de cotas, porque basicamente era isso que o governo na época queria, você reabria a controvérsia e ele ia lá buscar algo para atacar. Então, na nossa perspectiva, o que a gente devia fazer era produzir dados sobre esses impactos das cotas e divulgar esses dados nos setores que são importantes em termos de decisão, para daí entender, ou pelo menos conter esse eventual movimento. Então, a gente basicamente montou o Consórcio das Ações Afirmativas, que é uma coalizão de 8 grupos de pesquisa, ligado a 7 universidades, e que juntou mais de 40 pesquisadores para organizar, digamos assim, resultados sobre as políticas de cotas. Pode passar, por favor. Eu vou passar muito rapidamente sobre isso, mas
O foco do consórcio foi basicamente nessas 4 dimensões das políticas de cota. Então, primeira dimensão, houve mudanças no ingresso na universidade, quais foram as dimensões dessas mudanças, qual foi a intensidade, o que mudou, o que não mudou. Em segundo lugar, a gente tem mudanças ou não na permanência dos estudantes cotistas dentro da universidade. Em terceiro lugar, as análises sobre desempenho, desempenho dos estudantes cotistas em comparação com não cotistas. E em terceiro lugar, os dados sobre conclusão, ou seja, se havia taxas de evasão ou de conclusão similares ou diferenciais em relação aos estudantes cotistas. E basicamente, como eu já estava dizendo antes, essas questões são razoavelmente simples, mas a resposta delas é muito complicada. Então, como é que a gente, quais foram as estratégias metodológicas que a gente utilizou para responder essas questões sobre ingresso, permanência, desempenho e conclusão? Primeiro, a gente trabalhou com os chamados dados agregados das grandes bases de dados que o governo disponibiliza. Essas bases de dados permitem fazer uma série de estimativas que são todas imprecisas. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui uma estimativa sobre a composição racial do ensino superior público no Brasil. É uma estimativa, em geral, feita a partir da PNAD dos dados censitários do IBGE. Essa estimativa não permite a gente fazer ilações sobre quem é cotista e não é cotista. Uma grande parte dos estudantes negros da Universidade Pública Brasileira, uma grande parte dos estudantes pobres da Universidade Pública Brasileira não é cotista. Ou seja, entra pela ampla concorrência, mas é o tipo de estimativa que a gente buscou, que a gente perseguiu. Uma segunda dimensão tem a ver com os estudos quantitativos, aí sim baseado nos dados de cada uma das universidades que fizeram parte do consórcio. Então, esses dados mais gerais, eles permitem estimativas mais gerais. Os dados de cada universidade permitem estimativas mais precisas e mais ricas, mas eles são restritos ao que está acontecendo em cada uma das universidades. Uma terceira dimensão tem a ver com os estudos qualitativos. Eu não vou falar muito deles aqui hoje, porque é sempre complicado falar de estudo qualitativo, a gente tem que falar dos trechos, quais foram as conclusões, mas a gente buscou entender, por exemplo, quais foram as experiências dos cotistas em algumas das universidades do consórcio. A gente fez entrevistas com gestores das políticas de cotas das universidades e coisas desse sentido. E uma quarta frente metodológica foi tentar entender o que essa bibliografia, que estava tentando analisar o impacto das ações afirmativas, estava dizendo sobre esse impacto. Ou seja, qual a avaliação que a bibliografia especializada fazia sobre essas políticas. Bom, eu sou cego e escolhi uma cor péssima para essa lista, mas essas são as universidades, para quem consegue ver bem, que fizeram parte do curso. Você pode ver pelo nome dos meus colegas. Mas, basicamente, a gente teve a Universidade de Brasília, que foi a primeira universidade federal a adotar a política de cotas raciais, uma equipe coordenada pelo professor Carlos Machado e pelo professor Joaquim Bernardino. A Universidade Federal da Bahia, que é a universidade que está no estado com o maior número, o maior percentual de participantes do Brasil, com a equipe coordenada pela professora Edilza Sobel e pela professora Paula Barreto. A Universidade Federal de Minas Gerais, com a equipe coordenada pela professora Ana Carrus. A Universidade Federal de Minas Gerais era a que tinha a maior quantidade, a maior riqueza de dados disponibilizados em relação às cotas. O relator, boa parte da bibliografia, fala da Universidade Federal de Minas Gerais. A Universidade de Santa Catarina, com o professor Marcelo Plattenberg, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a professora Felícia Picanso, e 2 universidades estaduais, a Universidade de Campinas, com a equipe coordenada pela professora Ana Almeida, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a melhor universidade do Brasil, com uma equipe coordenada por mim. Mas, além de ser a melhor universidade do Brasil, é a primeira universidade com política de cotas. Pode passar. Eu, evidentemente, não vou mencionar o nome de todos os envolvidos no consórcio, mas, basicamente, a gente teve uma equipe de professores, doutores, doutorandos, mestrandos, mais de 40 pessoas. E uma das provas que o consórcio deu certo é que uma grande parte dessa galera foi trabalhar no governo depois. Então, a Márcia virou secretária nacional de política de ação afirmativa do Ministério da Economia Nacional, me abandonou, ou seja, o consórcio basicamente degringolou, eu fiquei coordenando sozinho. Nós temos o Yuri Brito, que foi trabalhar na coordenação de igualdade racial no Ministério da Saúde, a Adriana Centevix, que era do IPEC, que era do INEP, do IPEC, vários colegas que atuaram no consórcio como pesquisadores, mas também como agentes políticos. A gente lançou no final do consórcio, na verdade, uma campanha, sobre a qual, se vocês quiserem, eu falo mais depois, mas é basicamente a ideia de que a política de cotas era uma política
com um saldo muito positivo, como os dados que eu vou trazer tentam mostrar. Então, não só a ideia de que a política de cotas é uma política bem-sucedida, mas ela tem uma história um pouco canônica em termos de política pública. Então, a política de cotas era uma causa que virou uma política e que mostrou resultados. E essa história foi uma história muito tortuosa. Quem estava aqui no início dos anos 2000 sabe, por exemplo, que a gente teve 10 anos de controvérsia pública sobre as cotas. A minha tese especificamente foi sobre isso. Durante, por exemplo, os anos de 2003 e 2004, toda semana tinha no mínimo uma matéria sobre as cotas, em geral uma matéria detonando ou um texto detonando. Então, realmente foi uma política bastante debatida. E, evidentemente, nesse momento, a gente não contava com nenhum financiamento público para organizar esse consórcio. A rigor, o GEM, o grupo do qual fazia parte na época, ele contava com um financiamento da CAPES, chamado CAPES Diversidade, que a gente simplesmente não conseguia mais fazer nada com esse financiamento. A gente não conseguia substituir o sistema, não conseguia fazer compras, o sistema estava parado, e só como uma anedota, eu consultei à época, embora as más línguas digam que eu sou carioca, eu não sou carioca, eu sou do glorioso Distrito Federal, da cidade de Sobradinho, e eu tinha um amigo de Sobradinho que trabalhava na CAPES, e eu perguntei para ele, você pode assim, entender o que está acontecendo? E eu fiquei muito honrado ao saber, quando ele me disse que havia uma ordem da Presidência da República para que esse edital CAPES de Diversidade não funcionasse. Então eu me considero um perseguido político. Na época pensei em exilar na Europa ou em algum país assim, não fiz isso. Mas fato é que não havia financiamento público e o financiamento público que a gente tinha estava literalmente proibido, né, por uma ordem interna. Então a gente contou com o apoio dessas 3 fundações e o apoio do Nexo Políticos Públicas, que não é um financiador, mas foi um parceiro, e basicamente ajudou a gente a publicizar tudo que a gente produziu em tempo real. Então tudo que eu vou falar aqui hoje está no livro, que eu não trouxe para vender, eu sou péssimo produtor de livro, o livro está aí nas melhores livrarias e no Amazon, mas está também no nosso espaço do site Nexo Políticos Públicas. Bom, para começar a falar dos resultados, eu acho que a gente precisa um pouco falar do contexto das políticas de cotas no Brasil. Você pode passar. Basicamente, a gente tem 3 fases quando a gente pensa na expansão das políticas de ação afirmativa no Brasil. Uma fase que a gente chama de fase experimental, que é basicamente universidades autonomamente adotando políticas de ação afirmativa ou estados adotando autonomamente políticas de ação afirmativa nas suas universidades estaduais. E era uma fase experimental basicamente porque você não tem uma lei geral, uma política nacional coordenando esses esforços. Então, ela basicamente levou a vários desenhos de políticas de cotas. Esse é um período, inclusive, a gente tem texto sobre ele, mas é um período que eu acho que merecia um estudo mais detido, porque você tem vários desenhos de políticas de ação afirmativa, um número muito grande de beneficiários e, enfim, tem muita coisa para dizer. Ele começa com a adoção de cotas na UERJ e na UENF. O primeiro vestibular com cotas das 2 universidades estaduais do Rio de Janeiro foi em 2002 e ele termina mais ou menos ali em 2007, quando em 2008 o governo federal edita o REUNI, o Plano de Reestruturação das Universidades Federais. O REUNI não estabeleceu nenhum projeto de cotas, não impôs nenhuma cota a nenhuma universidade, mas basicamente prometia mais grana para as universidades que tivessem políticas de ação afirmativa na seleção para graduação. Então isso foi um grande incentivo às universidades federais, e por isso a gente vê um aumento ali, logo depois do REUNI, bastante mas um pouco acentuado em relação à adesão à política de cotas. Essa é a fase que a gente chama de fase de incentivo. O REUNI incentivando as universidades federais a terem a política de cotas. E finalmente a gente tem em 2012 a aprovação da Lei Federal de Cotas, que basicamente impõe cotas a todas as universidades federais e também funciona um pouco como um meio de uniformização dessas políticas nas universidades, porque elas passam a permanecer o modelo sobre o qual a gente vai ver daqui a pouco. Esse gráfico está desatualizado, ali você tinha em 2019 apenas 2 universidades sem cotas e hoje todas as universidades do Brasil têm cotas, inclusive uma daquelas duas é a USP. A USP foi a última ou a penúltima universidade a adotar a política de cotas. Eu vou falar aqui muito rapidamente sobre isso, porque eu imagino que todo mundo saiba como funciona a política de cotas, mas na lei federal, pode passar, acho que vai falar uns 3 slides. Mas o que é importante no funcionamento da política de cotas, eu acho que é demarcar
que durante toda a história do Brasil, e de acordo com a Lei 2.711, a política de cotas no Brasil é uma política de cotas socioeconômica. Então, basicamente, metade das vagas na graduação vai para estudantes oriundos de escola pública, entende-se que os estudantes oriundos de escola pública são os estudantes mais favorecidos. Dentro dessas cotas, você tem subcotas para estudantes de baixa renda, e só então você tem as cotas para estudantes de raça cor. Aqui é meio para convertido, mas isso é uma coisa que pouca gente sabe no Brasil. Inclusive, teve uma situação engraçada nos últimos debates presidenciais das eleições presidenciais passadas, em que um candidato a presidente, basicamente, na sua fala, disse que não era, que era a favor que o Brasil tivesse cotas baseadas em critérios socioeconômicos. Ou seja, o Brasil tem cotas baseadas em critérios socioeconômicos. Uma outra coisa que esse esquema esconde é que o Brasil possui hoje o maior sistema de cotas baseado em critérios socioeconômicos e raciais do mundo. Então, quando a gente fala isso, alguém pensa assim, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um programa de raça afirmativa que é uma piada. Quer dizer, hoje em dia não tem mais, né? A Suprema Corte proibiu a raça afirmativa nos Estados Unidos. E em 78, a Suprema Corte já tinha proibido o programa de cota. Então, os Estados Unidos, desde 78, não podia ter cota racial. O que se podia fazer era, nas seleções universitárias, usar a raça como um dos critérios. Como a maioria que deve saber, o sistema de seleção universitária dos Estados Unidos é tudo menos meritocrático. Né? Você vai lembrando de dossiê, e se você doou dinheiro para a universidade, se papai ou vovô estudaram na universidade, ou se você faz qualquer coisa, isso é avaliado. E basicamente o que a Suprema Corte permitia é que se pudesse levar em consideração a raça cor na hora da seleção. Hoje em dia isso está proibido nos Estados Unidos. Se uma universidade tentar levar em conta, ela sequer pode perguntar a raça cor dos candidatos às vagas. O maior sistema de cotas do mundo é o sistema indiano, que até tudo bem, né? A gente está falando do país mais populoso do mundo, mas é um sistema que se baseia basicamente em castas, tem cotas socioeconômicas, mas elas são bem menores do que as cotas de casta. Então eu acho importante frisar isso, porque a gente pega um país que até os anos 90, né, que pelo menos para mim tem 40 anos ontem, se considerava uma democracia racial livre de racismo, onde a universidade era majoritariamente branca e servia como porta de entrada nas elites, e em 20 anos a gente cria o maior sistema de cotas raciais e socioeconômicas do mundo nessa universidade. Então isso não é banal. Ao mesmo tempo, esse sistema ainda é muito aquém diante das desigualdades socioeconômicas abissais que o Brasil tem, isso vai ficar um pouco mais claro no final. E uma outra coisa também de contexto, que eu acho sempre importante destacar, é o fato de que a política de cotas muitas vezes é vista como uma política de beneficiamento de grupos específicos. E numa dimensão formal de políticas públicas, evidentemente é. Mas até aí, quase toda política focal é. Né? Ou seja, política de previdência ou de aposentadoria é feita para grupos específicos, quem tem mais de 65 anos ou quem tem determinados problemas, etc. Porém, quando a gente analisa a política de cotas no Brasil, no ensino superior brasileiro, em relação ao contexto geral de como o ensino funciona no Brasil, a política de cotas é, na verdade, uma política de justificação para o ensino superior público brasileiro. Então, isso que eu vou mostrar aqui também todo mundo sabe, mas talvez nem todo mundo leve até as últimas consequências do problema sério do nosso sistema. Então, no Brasil, 80% dos estudantes de ensino médio estão matriculados em escolas públicas que, em média, preparam menos para o vestibular. Eu não gosto aqui de falar que, em média, tem menos qualidade, porque isso não é verdade. As escolas privadas no Brasil, em média, têm uma qualidade sofrível. Isso é indicado por todos os índices disponíveis. Mas o fato é que as escolas privadas, onde estão mais ou menos 20% dos estudantes de ensino médio, preparam muito melhor para o vestibular. Eu tenho colegas, agora em Nova Moda no Rio, são as creches bilíngues. Que eu acho impressionante, você botar uma criança numa creche, né? 4, 3, 4, 5 anos, a criança já vai sair falando inglês. Não vai sair falando português, né? Porque por 5 anos você não sabe falar português ainda, mas já vai sair falando inglês. Isso não é feito por nenhum motivo pedagógico, eu acho, né? Ou seja, não é porque crianças que falam inglês são crianças melhores, mais cidadãs, mas é basicamente porque a classe média elite brasileira tem uma obsessão cada vez mais precoce com que os filhos possam escolher as suas carreiras, o que implica da formação para o vestibular desde a mais tenra idade. Então, isso existe no Brasil. Eu posso falar isso porque eu tenho filho, então eu posso ficar julgando quem faz isso, mas fato é que esse é o sistema brasileiro. 80% para escolas que preparam pessimamente para o vestibular, 20% para escolas que preparam para o vestibular desde a mais tenra infância. E no
No sistema de ensino superior, a gente tem o oposto. Então, mais ou menos 20% das matrículas do ensino superior se concentra na universidade pública, que em média tem uma qualidade superior às universidades privadas, e os outros 80% estão nas universidades privadas, que além de terem uma qualidade relativamente inferior, são pagas. Quem sustenta a universidade pública? Os impostos. Os impostos que são pagos, em grande medida, pela população preta, parda e pobre do Brasil. E no sistema brasileiro, acho que nós vamos um clique, mais um. Basicamente, você tinha, antes das cotas, e tem até hoje, em alguma medida, uma trajetória invertida de trânsitos. Então, quem pagou uma escola privada que prepara melhor para o vestibular, ganha de prêmio uma universidade pública totalmente gratuita, e quem não teve dinheiro para pagar, ganha de consolação, com sorte, a possibilidade de pagar um curso de qualidade duvidosa, em média, numa universidade privada. Isso era um slide que eu só botava quando eu apresentava para gringo, e os gringos começaram a me perguntar coisas assim, mas por que é assim? Eu ficava assim, por que é assim? Porque é assim, né? E por que não se faz nada? Essas perguntas de gringo que você fica meio envergonhado de responder, que é um pouco xenófoba e ao mesmo tempo correta. Então eu passei a incluir isso porque, basicamente, o que o sistema de cotas faz é justificar a existência de um sistema de ensino superior público no Brasil. Quando o FHC era presidente, teve uma greve grande de professores universitários, e o ministro, na época, salvo engano, Paulo Renato, fez uma declaração dizendo que a universidade pública no Brasil serve para produzir elites e classes médias. Era uma universidade que basicamente aumenta a desigualdade no Brasil. Naquela época, esse ministro estava certo. Hoje, essa universidade faz bem menos isso do que fazia no passado. Então, é óbvio que a política de cotas é uma política de beneficiamento de grupos, evidentemente, mas ela serve muito mais à justificativa da universidade, à justificação, à legitimação constitucional da universidade do que qualquer coisa. Bom, passando para a terceira parte, vou começar a apresentar aqui os primeiros dados do consórcio. Essa primeira estimativa foi feita por nós, basicamente a partir de dados da PNAD, tentando entender a distribuição racial de quem estava matriculado no ensino superior brasileiro, dos jovens matriculados no ensino superior brasileiro, entre 2002 e 2021. Para trás a gente consegue fazer estimativas, mas essas estimativas são mais complexas estatisticamente, por isso que eu não trago elas aqui. Inclusive, essas observações malucas, enfim. Mas em 2002 a gente tinha 70% do ensino superior público brasileiro dominado por estudantes brancos e amarelos. E quando a gente vai para 2021, estudantes pretos, pardos e indígenas somam mais de 50% das vagas do ensino superior público brasileiro. Ou seja, é uma mudança de peso por um espaço de tempo de 20 anos. Esse gráfico esconde desigualdades que são remitentes. Então, estudantes pretos e pardos estão concentrados em cursos menos concorridos, como a gente vai ver daqui a pouco. Cursos mais concorridos têm mais problemas de inclusão, mas fato é que o ensino superior brasileiro mudou sua cara substantivamente nos últimos anos. Pode passar, por favor. Essa mudança também se dá, aliás, sobretudo se dá em termos socioeconômicos. Então, basicamente o que a gente fez aqui é, em cada ano, pegar toda essa população jovem e distribuir em 5/5 de renda. Então, o que a gente está chamando ali de um jeito malandro, de classe A, B, C, D e E, mas é basicamente assim, em cada ano, a classe A é o 5º de renda maior do Brasil e assim sucessivamente. Em 2001, a classe A, o 5º de renda maior do Brasil, o 5º do Brasil com maior renda, dominava 55% das vagas no ensino superior público do Brasil. Hoje, a classe A domina 28%. Isso que a gente está chamando de classe A, no recorte arbitrário, representa os 20% da população. Ou seja, ainda é uma sobre-representação. Mas uma coisa é 20% da população ocupar 55% das vagas, outra coisa é 20% da população ocupar 28% das vagas. Quando a gente soma a classe CDE, basicamente a gente tem mais de 50%, lá no resultado mais ou menos 51% do ensino superior público no Brasil. De novo, esse gráfico esconde várias desigualdades, mas fato é que em termos socioeconômicos, a mudança do ensino superior público no Brasil foi até mais intensa do que em termos raciais. Bom, a gente também teve uma preocupação de entender como isso estava acontecendo em cada uma das universidades, até por uma preocupação em relação a desenho de políticas públicas. Nesse aspecto, a Unicamp é um caso muito interessante.
porque a Unicamp resistiu muito às políticas de cotas e adotou outras modalidades de cotas. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas dizem assim, na cota, não, é melhor cota socioeconômica, não, mas é melhor para que cota, outro tipo de política, ação formativa na sua cota. E de fato, inclusive, eu acho que hoje existe uma certa estreiteza de visão da gente associar a ação formativa à cota. Mas fato é que nas seleções para a graduação, as cotas foram, e as políticas alternativas às cotas foram muito testadas por várias universidades. Então a gente teve um aprendizado grande. A Unicamp, basicamente esse gráfico mostra a composição racial da Unicamp entre 2002, salvo engano, e 2022 ou 2021, ali no final do ano. E a Unicamp, ali em 2006, adota uma política de ação formativa que era uma política de bônus. Inicialmente, bônus socioeconômicos. Então, se você se declarasse de baixa renda na escola pública, você ganhava, salvo engano, 10 ou 15% na nota do vestibular. Como vocês podem ver, é uma política que teve um efeito na diversificação racial, mas um efeito mínimo. Então, a curvinha roxa que são os pretos e pardos, ela dá uma picadinha e depois ela entra no platô. Nesse platô, você teve a criação de bônus para pretos e pardos. Então, pretos e pardos ganhavam 10 pontos, baixa renda mais 10 pontos, escola pública mais 10 pontos. Depois esses bônus aumentaram, 20 pontos, e assim sucessivamente, mas nada altera muito esse platô, até que em 2016 a Unicamp finalmente decide adotar a política de cotas, e aí a gente começa a ver uma subida até mais ou menos ali 30%, que é, na verdade, o percentual de pretos e pardos no estado de São Paulo, que era o que era perseguido pela universidade. Pode passar antes da UERJ. Esse gráfico também é da Unicamp. O que ele mostra, basicamente, é meio que um jogo de batalha naval. Aqui à esquerda, vocês veem os cursos da Unicamp. Quanto mais frio é o quadradinho do gráfico, em cima são os anos, tá? Quanto mais frio, mais azulzinho é o quadradinho, quer dizer que mais distante ele está desse nível de representatividade racial. Quanto mais vermelhinho, quer dizer que mais próximo desse nível ele está. Ou seja, a gente vê que à medida que o tempo foi passando, a Unicamp foi ficando mais representativa. Mas a gente vê também que alguns cursos, como os cursos ali à direita, atingiram essa representatividade antes. Por quê? Porque esses cursos eram menos concorridos. Quando você joga bônus, ou quando você utiliza uma política de bônus, você cria um problema, porque 10 pontos numa prova para um curso significa uma coisa. 10 pontos para outra prova, em outro curso, significa outra coisa. Então, assim, 10 pontos no vestibular de medicina, às vezes não é nada. 10 pontos no vestibular de, sei lá, ciências sociais, às vezes ajuda muita gente. Então, assim, isso mostra um pouco como a política de bônus teve resultados, mas ao mesmo tempo ela é inadequada para pensar uma representatividade curso a curso. Pode passar. Volta um pouco. O próximo gráfico, espero que vocês não vejam como eu, mostra basicamente os cursos que mais avançaram e os cursos que até hoje estão mais distantes desses percentuais. Alguém aqui chuta qual é o curso que tem a menor quantidade de pretos e pardos ainda hoje em dia? Momento do show dele. Oi? Não. Ali, ó. Medicina é o segundo. Ciências sociais não tá bem não, hein? Ciências sociais. Pode passar. Relações internacionais. Enfim, não sei se tem alguém aqui nas relações internacionais. Eu não tenho nada contra relações internacionais. Tenho até amigos que fizeram relações internacionais. Mas fato é que relações internacionais é hoje o curso que tem menos pretos e pardos. O que a gente vê aqui são, a gente pode ver várias coisas. Primeiro, cursos que já tinham uma quantidade grande de pretos e pardos avançaram um pouco, o que não é um problema. Se vocês pegarem pedagogia, já tinha uma quantidade substantiva de pretos e pardos, teve um avanço, mas esse avanço é relativamente pequeno. Cursos que tinham uma quantidade muito pequena de pretos e pardos, odontologia, direito, engenharia, as profissões imperiais, psicologia, avançaram mais, mas ainda estão aquém de um patamar desejável, digamos assim. A pergunta que não quer calar é, vocês podem ver que medicina é o segundo curso, né? Por que a RI tem tão poucos pretos e pardos? A prova mais excludente na seleção universitária, eu sou cringe e falo vestibular, vocês entendem o que é vestibular, né? Nem esse Zoom, esse tipo de coisa. Bom, a minha universidade ainda tem vestibular, então eu posso falar vestibular. A prova mais excludente do vestibular não é matemática, não é química, não é física,
Por mais que as pessoas tenham baixo desempenho nessas provas, elas são submetidas a essas matérias e têm algum conhecimento dessa matéria, que evidentemente vai ser desigual, etc. Prova de língua estrangeira, não. Uma pessoa que pode passar um mêsinho na gringa, com papai e mamãe financiando, volta sabendo muito mais uma língua estrangeira do que uma pessoa que foi submetida numa escola pública a curso de língua estrangeira desde, sei lá, quinta série ou quarta série. Então, eu acho isso importante, porque conecta com o que a gente estava falando antes, mas conecta com outro debate. Por exemplo, houve um debate muito tempo atrás sobre a exigência de provas de língua estrangeira, por exemplo, na seleção do Itamaraty, muita gente se insurgiu. Como é que o diplomata vai passar e não saber língua estrangeira? Ou, por exemplo, um debate, esse aí é para rasgar, o debate sobre prova de língua estrangeira nas seleções da pós-graduação. E eu sou um professor que passa basicamente textos em língua estrangeira na pós-graduação. Mas o fato é, uma prova de língua estrangeira, ela é importante, mas ela deve eliminar um candidato e uma candidata. Então, no IESP, por exemplo, a gente fornece cursos de inglês instrumental para que os alunos possam acompanhar os cursos, para que eu possa lá exigir, eles não puderem mais reclamar, etc. Se você estabelece a prova de língua estrangeira como eliminatória, você gera esse tipo de distorção. De novo, nada contra RI, eu acho que profissional de RI médico estão no mesmo patamar de importância em relação à sociedade. Mas fato é que medicina é um curso muito mais concorrido do que RI e tem essa situação. Bom, como todo mundo deve saber, uma das questões que mais se colocava no passado e até hoje se coloca alguma medida sobre as cotas é a questão, ou são as dúvidas em relação ao desempenho dos cotistas vis-à-vis o desempenho dos não cotistas. Seja a ideia de que os cotistas não teriam condições de acompanhar os cursos, evadiriam mais, isso no limite reduziria a qualidade do ensino superior, etc. Eu acho esse argumento particularmente interessante por vários motivos. Um primeiro motivo, eu tenho dedicado alguns estudos a analisar desempenho, mas o debate de desempenho dos estudos educacionais no Brasil passou a existir depois da discussão de cotas. Até o início dos anos 2000, se dizia no Brasil que o ensino superior brasileiro era de altíssima qualidade e não havia nenhum estudo sobre o desempenho dos estudantes universitários. Então, o desempenho passa a ser uma questão quando os estudantes cotistas surgem. Então, isso é uma curiosidade importante. E a outra coisa é, mas e aí? Como é que a gente analisa se esse desempenho foi equivalente ou não? Então, só para ilustrar isso, eu estou trazendo aqui um gráfico feito pela professora Ana Carlos e pela Flora Matos, ou Maia, Matos é a cantora. Oi? O que tem o ENAD? Não, eu vou falar do desempenho. Não, mas veja, eu estou falando da medição de desempenho, estou falando dos estudos de desempenho. Ou seja, estudos que buscam entender se o ensino superior tem qualidade ou não. E o ENAD é relativamente recente, o ENAD é após anos 2000. Então, assim, estou falando desse momento dos anos 2000. O que esse gráfico mostra, basicamente, é a distribuição das notas dos estudantes que estão entrando na UFMG no Enem, no vestibular para entrar na UFMG. A gente aplicou esse modelo, por exemplo, a UERJ deu resultados muito parecidos, fizemos também para a UFBA, resultados muito parecidos, mas eu não vou trazer todos os gráficos para não cansar vocês mais do que eu já estou cansando e falando desgraçadamente. Mas, então aqui você tem, sei lá, a linha roxa vai ser estudantes de ampla concorrência, a linha azul vai ser estudantes de escola pública, ótimo. A linha verde, estudantes principais indígenas, a linha amarela, baixa renda, a linha vermelha, estudantes de baixa renda e principais indígenas, os diferentes grupos que se formam com a política de cotas, porque elas se sobrepõem, né? Ou seja, o que a gente vê, basicamente, é que cada uma dessas curvas está mais para trás. Ou seja, o estudante de escola pública, baixa renda, preto, pardo, indígena, tem um desempenho no Enem pior do que o estudante de ampla concorrência. O que é óbvio, se não fosse assim, a gente não teria que ter cotas. No entanto, quando a gente faz essa mesma análise para o desempenho dos estudantes dentro da UFMG, pode passar. Basicamente, essas curvas se sobrepõem. O que isso quer dizer? Quer dizer que não haja desigualdade de desempenho? Não. Se a gente refizer esse gráfico para centros, por exemplo, para cursos, por exemplo, ele vai mostrar desigualdades. Mas, basicamente, que a desigualdade na entrada não se reflete na desigualdade durante os cursos. É muito curioso também, eu me lembro que logo que isso começou, eu particularmente não gosto de pregar para convertido, gosto de falar para quem é contra a nota,
porque aí eu posso exercitar toda a minha persuasão, quem sabe conquistar uma alma. E eu tinha alguns colegas que falavam ali na surdina e falavam assim, pô, mas Luiz, pelo amor de Deus, né? Você é professor, a qualidade do estudante cotista é muito baixa. E eu perguntava assim, e como é que era a qualidade do estudante antes das cotas? Baixa, mano. Então é isso, enfim, né? Eu não estou aqui para discutir se a qualidade é baixa ou não, mas eu raras vezes ouvi um colega falando assim, nossa, os estudantes que entram são maravilhosos, sabem tudo, etc. Nem da USP, mas enfim. Pode passar. Eu vou passar muito rapidamente por isso, pode passar, mas a gente basicamente, isso daí desconfigurou completamente. Enfim, pode passar. Não, bom, por favor, obrigado. Bom, a gente trouxe todos esses dados com o objetivo de mostrar os problemas da política de cotas, mas basicamente também mostrar que ela tem um saldo francamente positivo. Agora, evidentemente, alguém pode dizer assim, mas esse consórcio é um bando de esquerdista, comunista, que vai fazer as cotas e está orientando, etc. Então, o que a gente tentou fazer foi basicamente um levantamento sistemático da bibliografia de avaliação das políticas de cotas, que não é uma bibliografia grande. Então, basicamente, a gente levantou a partir do Publish of Paris, que é um programa de levantamento bibliográfico. Quem não ouviu falar do Publish of Paris, eu recomendo, procure saber, que vai salvar muita gente. A gente levantou basicamente todos os estudos sobre essa alternativa, deu mais ou menos 1 milhar. Pensou nesses estudos só os estudos sobre ensino superior, depois pensou nesses estudos só os estudos empíricos, depois pensou nesses estudos só os estudos que propunham alguma avaliação de alguma dimensão das cotas. E tentou entender como esses estudos, no final das contas, avaliavam o que eles estavam estudando empiricamente. Isso aqui é porcentagem, ele desconfigurou, mas o 0,42 é 42%, o 0,53 é 52%. O que esse levantamento bibliográfico mostra, e isso está publicado no Lex, está publicado no livro, e vai sair um estudo mais pormenorizado disso na revista de Sociologia Política, meio da nossa da Júlia Richner. Mas o que a gente basicamente mostra é que 53% dos estudos sobre as cotas de recorte racial consideram a política bastante positiva. 18% consideram as cotas positivas, ou levemente positivas. E ali você tem outros percentuais, até os 16%, onde não foi possível estabelecer se ela era positiva ou negativa. Mas 53%, 63%, 72% dos estudos empíricos de avaliação das políticas de ação afirmativa no ensino superior brasileiro consideram a política ou bastante positiva ou levemente positiva. E quando a gente vai para as cotas de recorte social, é 42, 19, portanto 40, 50, 61%. Ou seja, os outros estudos também dizem isso. No artigo a gente inclusive elabora o fato de que existem as ações afirmativas no Brasil são bastante estudadas pelos gringos. Você tem uma produção gringa muito grande sobre isso. E eles também estão um pouco nesse sentido. Eu vou pular essa parte que eu já estou passando, já estou falando demais, mas a gente tem toda uma parte qualitativa da pesquisa tentando entender os egressos. Aqui eu trouxe trechos que eu não vou ler, depois se vocês quiserem a gente volta nisso no final. Mas a conclusão geral para a qual a gente está caminhando, e a gente tem um texto também, que evidentemente está atrasado como todo texto que a gente escreve, sobre a experiência, sobre como os egressos das políticas de cotas, nas duas principais universidades, nas duas pioneiras, digamos assim, o UERJ e o UNB, viam a sua experiência universitária. E o resultado que mais tem chamado a nossa atenção, que a gente está tentando elaborar teoricamente, de um modo bem grosseiro, vou colocar aqui de um modo bem caricato para vocês, mas é basicamente que esses estudantes a gente questiona qual foi o lugar da entrada na universidade na sua vida. E, de modo geral, esse é o momento em que os egressos mais falam. Então, foi um lugar central. Eu não só ganhei uma profissão, como é um lugar de descoberta identitária, então, me descobri negro. Eu não fui lá, preto ou pardo, português, né, aquilo, mas assim, descobri os significados disso, foi dentro da universidade. A minha trajetória hoje não é passível de ser descrita sem a universidade. Eu sou primeira ou no máximo segunda geração da minha família a entrar na universidade. Enfim, tem uma gigantesca puxação de saco para a universidade. Quando a gente
faz perguntas relacionadas a como foi sua experiência dentro da universidade, aí é terror. Horrível, problemática, racismo, aulas, etc. Então isso está produzindo produziu uma geração sobre a qual a gente tem que pensar, que é uma geração que tem uma relação muito ambivalente em relação ao ensino superior público. Ou seja, ao mesmo tempo que reconhece a centralidade do ensino superior público, não propriamente é entusiasta do ensino superior público de que foi beneficiado por causa disso. Eu fiz uma caricatura muito tosca, eu ia trazer os textos para ler, mas como eu falo demais, pode passar umas 3, eu acho, só para a gente chegar nos slides finais. Bom, para além disso, eu ia fazer um suspense. Vamos fingir que ninguém viu. Vai dar. Evidentemente, aqui durante a apresentação eu apresentei alguns limites pontuais das políticas de cotas, mas o consórcio considera que ela tem um saldo bastante positivo. Não só considera isso, como também, sem querer ser corporativista demais, a lei de cotas foi atualizada em 2023. E a lei de cotas basicamente considerou as sugestões que o nosso consórcio e vários outros consórcios fizeram em relação à sua atualização. A lei de cotas hoje tem um funcionamento muito melhor do que tinha no passado, a gente pode falar dessas mudanças também se vocês tiverem mais interesse. Mas existem limites, para usar uma palavra que eu não gosto, mas os alunos agora adoram, né? A política de cotas tem limites estruturais. Então é muito curioso, né? Porque a gente que é cientista social usa estrutural com tanta parcimônia, e hoje o aluno fala assim, não, é estrutural, você pensa, tá, mas o que é estrutural? Mas estrutural no sentido de gerais. O Brasil possui 22% da população com diploma de ensino superior. Isso é um percentual muito pequeno, mesmo em comparação com países similares a nós. Então, se a gente pegar, por exemplo, Estados Unidos possui quase 50, 47. Chile possui 52. Coreia do Sul, que na década de 90 estava igual ao Brasil, hoje possui 71% da população com ensino superior. Então o Brasil possui um ensino superior muito pequeno. Na época do consórcio ativo, um jornalista uma vez me perguntou assim, mas afinal, o Bolsonaro, o ex-presidente, fez alguma coisa contra as políticas de cotas? E eu disse, diretamente, não. Mas ele não precisa fazer diretamente se ele sucateou o ensino superior público. Ou seja, se o suporte de funcionamento das políticas de cotas está sendo sucateado, por que você vai atacar a política de cotas? Então, o limite da política de cotas é 22% da população tem acesso ao ensino superior. Pode passar. Desses 22, 20%, portanto 4% total, acessam o ensino superior público. As matrículas do ensino superior brasileiro estão estagnadas. As matrículas do ensino superior público estão estagnadíssimas. As cotas incidem sobre esse 4%. Então, uma outra pergunta que a gente ouviu muito foi assim, professor, já dá para ver a mudança das cotas nas desigualdades raciais no Brasil, no sentido assim, se a gente fizer um gráfico da estratificação da pirâmide social, você já vai ver mudança? Lá no topo, você vai ver uma mudança, mas é no topo. O que é importantíssimo, porque como um país muito desigual, o Brasil sempre está no top 5 de países mais desiguais do mundo, você mudar minimamente as classes médias e as elites é algo que tem impactos simbólicos e efetivos, culturais gigantescos. Mas em termos de estratificação social, é um efeito quase nulo, né? Ou seja, não muda o cálculo geral da desigualdade no Brasil, porque o ensino superior no Brasil é muito restrito, porque o ensino superior público é mais restrito ainda do que o ensino superior. Pode ser. Mais um. E uma outra coisa que é objeto do consórcio 2, então nós estamos nesse momento reorganizando, terminando de pagar as dívidas, não financeiras, mas as dívidas acadêmicas e de produtos do consórcio 1. Mas o ponto fundamental do consórcio 2 tem a ver com o seguinte: as políticas de cotas não são políticas fim. Então ninguém, pelo menos eu acredito que ninguém, sonha com uma utopia em que cada grupo tem a sua própria cota. Isso não faz o mínimo sentido. A ideia da política de cotas, e por isso é uma política temporária, é que ela seja uma política que reduza as desigualdades de oportunidade, sobretudo, e ela se torne desnecessária. Essas desigualdades são, sobretudo, no mercado de trabalho. O problema é que a gente ainda tem poucos meios e poucos estudos que tentam entender os impactos
das cotas no mercado de trabalho, é só uma informação grande no tema. Então, o desafio, digamos assim, eu acho, da bibliografia sobre ação afirmativa, dos estudos sobre cotas, é um pouco dar um passo na direção do mercado de trabalho para tentar entender se as desigualdades existentes no mercado de trabalho estão sendo reduzidas pela política de cotas. Eu costumo dizer que, por mais que as políticas de cotas tenham efeito, na minha opinião, bastante positivo no ensino superior, se elas não tiverem efeito no mercado de trabalho, elas fracassaram. Então, o objetivo é, sobretudo, o mercado de trabalho. E é nisso que o consórcio 2 vai investir. É isso, falei demais, mas acho que a gente pode resolver uma outra questão agora no debate. Obrigado, gente. Obrigada, Luiz, pela sua maravilhosa palestra.